uma pessoa que está em depressão, né, Cá? Boa tarde, Isso mesmo, seja boa bem-vinda. tarde, tudo bem? Obrigada. Um prazer recebê-la novamente. Digo mesmo. E hoje a gente então vai focar no que não falar para essa pessoa, né, Karine? Porque o que acontece? Às vezes você quer ajudar aquela pessoa, mas aí você acaba piorando a situação dela, certo? Certo, e uma das coisas iniciais que a gente fala que não deve ser feito é comparar a situação dela com outra pessoa. É muito comum, às vezes, a gente ouvir alguém dizendo assim, nossa, mas você viu... Aí a pessoa conta uma história bem mais trágica para, tipo, trazer uma leveza para a situação dela, e isso não funciona com uma pessoa que está com depressão. Tanto é que não funciona que a pessoa se sente ainda pior, porque daí ela se sente na incapacidade de estar reagindo em relação ao que está acontecendo na vida dela. Então a gente tem que ter muito cuidadinho para entender bem isso, que a tua dor não é a dor do outro. A gente precisa entender que ela é individual, mesmo que a história é semelhante. Perfeito você começar falando isso, porque foi justamente o que você falou, né? Às vezes a gente quer tentar ajudar e não faz por mal, mas acaba piorando a situação daquela pessoa que está lá passando por esse momento tão delicado. É verdade, eu tenho... A Adri está aqui também, é terapeuta, é psicóloga, né, Adri? Acho que você vai concordar comigo. A gente pode atender 100 pessoas com depressão. Eu não recordo de eu ter atendido 2 iguais. Não dá. Você tem coisas tão específicas de cada pessoa que você precisa respeitar isso aí. Ela tem elementos e resquícios de uma história que às vezes é aquilo que passa batido numa análise de quem está no dia a dia, às vezes julga sem saber, sabe? Cada ser humano é único e não seria diferente nesse momento também que está passando por um momento tão delicado. Muitas pessoas costumam usar aquela frase para a pessoa, tenta olhar pelo lado positivo, como se a tua dor não fosse tão doída quanto a da outra pessoa, né? Isso Exato. Também é péssimo. É péssimo porque cada um tem uma lente, né? E às vezes a lente de você chegar e entender assim, tá fazendo isso esse comentário que você trouxe, destoa do que a pessoa tem intrínseco com ela. É diferente de você querer contribuir e trazer dados factuais. Olha, percebe que a tua lente está distorcida, porque aqui, ó, tá todo mundo enxergando laranja e para você estava tão isolada, você não queria sair de casa, que agora quando você sai tudo é ruim, você olha aqui tudo cinza, por exemplo. É diferente, você está trabalhando com alguns dados que estão acontecendo dentro de um grau de realidade. Sim. Né? O que está acontecendo hoje em dia? Tem muito recurso novo também para lidar com a depressão. Uma das coisas novas, por exemplo, é que eles estão fazendo marca-passo no cérebro, na cápsula ventral do cérebro, que está ajudando a estar injetando informações para neutralizar as ideias suicidas, para estar ajudando na alteração do humor e no excesso daquela tristeza. Isso ainda não está sendo 100% divulgado, porque eles estão tendo alguns problemas. Um deles é que eles querem descobrir qual que é o mecanismo que faz com que eles consigam desligar esse marca-passo, porque senão a pessoa não dorme. Aí ela chega num outro extremo, ela sai da tristeza e ela vai para o outro extremo de alegria. E a alegria faz com que ela não dorme. A Carol estava falando antes sobre dormir. Não é só uma preocupação que faz uma pessoa não dormir. Às vezes a alegria que ela tá para, né? Às vezes vai casar, às vezes um filho vai nascer. Aquilo interfere porque está tirando ela daquela programação, do hábito que ela está no dia a dia. Sim, então ele pode talvez ajudar de uma maneira, mas vai prejudicar completamente em outra. Exato, por isso que daí entra no caso, né, como a gente fala em terapia. A ciência ela vai ter várias respostas, mas vale a pena a pessoa buscar uma ajuda, né? A gente falou da outra vez o que isso interfere a nível familiar, por exemplo, um fim de semana. Passa um fim de semana com uma pessoa depressiva. Não é fácil também para quem convive, gente, porque você já sugeriu a opção A, B, C, D. Às vezes uma ida à sorveteria é um parto para a pessoa, né? Você já sugeriu N situações, é cansativo. A gente tem que ter essa visão dos dois lados, né? Sim. Perguntar para a pessoa, mas o que tem de errado com você? Também a gente não deve fazer? É inadequado, porque eu já estou sugerindo que ela está fazendo algo errado. Se você pega uma pessoa mais estruturadinha, você vai falar, nem sei o que eu estou fazendo, a pessoa mais solta, ela se desenvolve, fala e conversa. Agora, dependendo do estágio da pessoa de fragilidade,
Você fazer esse tipo de comentário e dizer, nossa, o que tem de errado com você, é o motivo suficiente para a pessoa ir embora e ficar o resto do dia mascando a frase que você acabou de dizer para ela. E dela já tá ali num estágio nada legal, né, Kai? Ela ouve isso, ela vai pensar, meu Deus, mas o que eu tô fazendo, né? Isso a gente está falando, né, de sintomas, a gente não está falando de causa, né? O certo é tratar a causa. Senão, a gente está trabalhando em cima de uma série de frutinhos aqui, que nem essa árvore, eu estou olhando o fruto, mas se eu não trabalho lá onde que a coisa pegou, exatamente, a chance é de recorrência. Aquele dia, então, pessoal, também quem não conseguiu acompanhar a nossa entrevista, aquele dia a Karine deu várias dicas para você aí do outro lado, porque como ela comentou, realmente é muito difícil para aquela pessoa que está convivendo junto com outra, né, que está passando por esse momento tão delicado. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente está conseguindo falar abertamente sobre esses assuntos, porque antigamente tinha muito tabu em cima da depressão, enfim, as pessoas não falavam, não queriam ser diagnosticadas com depressão muitas vezes, então acabavam sofrendo ali naquele momento só delas. E hoje, a gente, claro, ainda não tá, né, Cá? A gente precisa evoluir muito, mas tem muita gente que já está conseguindo se abrir um pouco mais. E essa pessoa que está ali acompanhando, saber lidar faz total diferença. Faz total diferença em um grupo de rede, né? Às vezes essa coisa de família, essa coisa de... Como a gente comentou até na outra entrevista, o isolamento é uma das coisas que vai fazendo parte, porque a pessoa vai se sentindo tão inadequada que ela entra no ostracismo. Essa necessidade de fazer trocas relacionais, nós temos tantos jovens agora que estão se isolando, ele é um dos grandes recursos para a pessoa falar, daí eles dizem assim, mas eu me sinto inferior, eu não quero ir em tal lugar, porque eu me sinto inferior, eu me comparo com outra pessoa. Você se compara, mas se você... O que é melhor? É você estar inferior num grupo ou é você estar se sentindo o máximo na tua casa? É melhor você trabalhar a tua inferioridade do que você estar associando só e evitando as emoções negativas como se você fosse blindada delas. E essa realidade a gente não pode conter, né? Outra coisa, já entrando aí nesse gancho que você falou, é a questão das redes sociais, né? Muita gente acaba vendo coisas lá e pensando que a vida da outra pessoa, por exemplo, é um mar de rosas. E a gente sabe que não é, porque todo mundo tem problemas, né, Karine? Claro que tem gente que não mostra isso lá. Só que daí a pessoa acaba se pegando a uma vida que não é dela e achando que a vida dela não está boa o suficiente. Eu acho que isso é muito um gatilho, realmente, principalmente para quem tem depressão. Para todo mundo, eu acho que se você não tiver ali a cabeça centrada no lugar, boa, acaba te afetando. Mas quem já está fragilizado é pior ainda. Essa semana eu vivi isso esses dias, no Dia das Mulheres. Eu comecei bem na semana do Dia das Mulheres, daí elas vêm, elas relatam como foi a semana. E era tão engraçado ela citando, porque eu cheguei pro meu... Você acredita que meu marido só me deu uma rosa? Aí eu pensei, mas o que tem de errado, né? Só ganhar uma rosa, eu já acho uma coisa legal, não tem... Não, porque a fulana de tal ganhou um carro, a outra ganhou não sei o quê. Você vê, tira a gente do campo da gratidão. Às vezes você vai ter um marido que ele não vai te dar um carro nunca no Dia da Mulher, não tá nele aquilo, não tem por que ser diferente. E você vê que a comparação, ela permite com que você fique olhando, que a tua realidade, volta a falar, ela é cinza. E aí eu acho que entra... se a pessoa não trata essa questão da falta de gratidão com a vida que ela tem, ela não consegue evoluir na depressão, sabia? Sim, e eu acho muito legal a gente falar isso, porque realmente isso faz muito mal, como você citou ali, né? Talvez ela viu alguém que ganhou um presente a mais e uma rosa, que é um gesto maravilhoso, para ela não estava significando nada ali naquele momento. E daí isso já afeta a relação dela com o esposo, porque às vezes o esposo pensa, eu tô fazendo alguma coisa por ela e ela ainda não tá gostando. Não, enfim, e ela ainda reclama. Ele para de fazer, daí que piora a situação. Piora, né? até... Então uma coisa leva a outra, é muito complicado. Por isso tem que ter trabalhado. Eu falei assim, viu, um monte de mulher gostaria de estar na tua situação, porque muitas vezes nenhuma flor elas recebem. Tem horas que você, aí entra assim, né, poxa, mas isso não é uma comparação? Eu acho que tem dados de realidade que você precisa trazer para uma pessoa que é deprimida. Você precisa, por exemplo, trazer um dado de realidade de mostrar para ela que a convivência com ela é algo que ela precisa ter um carinho, que ela precisa saber como é conviver comigo.
né? Porque às vezes tá tudo bem, eu tô entendendo que eu não estou bem, mas eu posso me esforçar de sair com você, porque para você é importante, para o teu filho é importante essa convivência, mesmo que você não esteja bem. E tem gente que não, que bloqueia completa troca externa, onde eu realmente me coloco. E óbvio, eu tô falando de níveis moderados, eu não estou falando de níveis profundos, né? Daí já é outro tipo de avaliação. Sim. Cá, gostaria de agradecer. Sempre um prazer recebê-la aqui. E a gente tinha que dar continuidade nesse tema, porque aquele dia, nossa, o programa voou, passou rápido demais e a gente não conseguiu focar nisso, porque por mais que às vezes você queira ajudar aquela outra pessoa, às vezes você ajuda de uma maneira errada e acaba prejudicando, né, Cá? Por isso que eu achei bem viável esse assunto, assim, né? Para sair não só da queixa, do sintoma, mas para trabalhar o que está em torno disso, né? Muito obrigada. Passe suas redes sociais para o pessoal de casa. É Karine Rizardi, psicóloga. Até uma próxima. Tá Muito bom? obrigada. Obrigada. Tá? Tchau, super gente. beijo. Até mais.